Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui numa breve reflexão nessa madrugada para fortalecer a nossa fé e esperança no nosso Salvador Jesus Cristo. Bora lá? O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 1 e o verso que eu quero ler com vocês é o verso 16, que diz assim, ó: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Glória a Deus. Esse é o texto de Marcos que relata o chamamento do Senhor aos primeiros discípulos. Os primeiros que seriam chamados Pedro, Simão, chamado Pedro, e também o seu irmão André. André não é muito, vamos dizer, uma pessoa que aparece muito nos relatos bíblicos, mas totalmente importante para a história. Ele tem o seu chamamento e também aquilo que foi sim a sua contribuição para que o evangelho pudesse crescer. Bom, mas características particulares à parte, nós aprendemos alguma coisa nesse versículo sobre o chamamento e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa fala que enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus, ele andava à beira do mar, e a beira do mar representa justamente o limite ali da praia. E o mar na Bíblia ele tem alguns simbolismos, como por exemplo o obstáculo a ser atravessado. Em Marcos 4:35 nós vemos Jesus chamando os discípulos para irem para o outro lado. Logo, uma forte tempestade acometeu. E o mar era justamente o que havia entre o chamamento, ou seja, o caminho a ser percorrido, o obstáculo a ser superado, até Gadara, a cidade onde ele opera uma poderosa libertação. Então ele está ali no limite. Jesus, normalmente, ele se apresenta a nós. Ele vem quando nós estamos vivendo conflitos que nos levam ao nosso limite, que nós não podemos atravessar sem ele, como os discípulos naquele caso. E ele se apresenta a nós, nos chamando a viver por coisas maiores. Talvez você esteja vivendo agora essa fase, irmão. Talvez, meu irmão, você esteja vivendo essa fase. Saiba, o Senhor está andando por ali. E a palavra diz assim, ó: Jesus viu Simão e o seu irmão André. E é impressionante isso, não é verdade? Porque muitas vezes nós pensamos que o Senhor olha só para nós, e o Senhor já estava vendo eles. A palavra não relata que eles viam o Senhor. E muitas vezes nós somos assim. Nós até ouvimos falar, mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver a sua graça na nossa vida. E muitas vezes, por não conseguir ver, a nossa vida perde as cores. Nós começamos a atravessar cenários que parecem de preto e branco, até que alguém fala para nós de uma igreja, de alguém ou de algum testemunho em que Jesus operou uma poderosa cura, uma poderosa libertação, uma poderosa transformação, uma poderosa salvação. E de fato é verdade, ele pode nos devolver tudo que a vida nos tomou. Mas o fato é que nós devemos saber que ele já nos via antes de tudo acontecer. Ele já estava observando. E perceba, eu gosto desse chamamento de Simão e André porque ele não olha só para nós, ele olha para os nossos irmãos. Ele olha para os nossos pais, ele olha para a nossa vizinhança, ele olha para a nossa cidade, ele olha para quem ele pode alcançar através da nossa vida. O intuito de Jesus está ali a transformar pescadores de peixes em pescadores de homens. E ele já nos via, e ele já te vê, meu irmão, ele já te vê, minha irmã. Talvez você esteja a pronto de receber um chamamento do Senhor, ou já recebeu, e quem sabe você identifique nessas palavras a direção. Ele já te via, já te amava e já tinha te escolhido, ele sabia tudo que você fazia. Olha só o que acontece, fala assim, ó: jogavam suas redes ao mar. E jogar as redes ao mar representa o ofício, o trabalho. O Senhor observa tudo em nossa vida, ele conhece as nossas habilidades. Jogar as redes ao mar significa que eles poderiam ali confiar em Deus, que eles confiavam em Deus, visto que o ofício de pescador, e muitos viviam, dependia justamente do mar fornecer o peixe para eles. Nós vemos eles em Lucas 5, por exemplo, voltando frustrado, e Jesus dando uma ordem, nessa hora aqui, ó, nessa hora que ele está chamando, nesse mesmo chamamento, só que Lucas dá com maior detalhes. Eles voltam frustrados e Jesus manda eles jogarem no mesmo lugar, no mesmo mar, da mesma forma.
E eles falam para Jesus, falam assim, ó, nós não pescamos nada a noite inteira, ou seja, eles contavam com a sorte, muitas vezes, ou seja, contavam que Deus daria a colheita para eles. E aí Pedro fala, visto que o Senhor está mandando, nós jogaremos sobre a tua palavra. E eles têm uma pesca maravilhosa. Então Deus sabe quem confia nele, mesmo que a pesca seja frustrada. E Jesus, quando Lucas relata, fala que eles estavam lavando as redes, ou seja, não tinham desistido. Por quê? Porque fazia parte da provisão da família, fazia parte da confiança em Deus, estavam se preparando para um próximo dia, mesmo frustrados, mesmo decepcionados. E muitas vezes Deus nos encontra assim, jogando as redes, tentando alcançar um progresso para a família, tentando alcançar algo bom, uma progressão, uma evolução. Ele sabe exatamente quem nós somos. A palavra fala, pois viviam da pesca. E Jesus sabe exatamente daquilo que nós vivemos. Mas quando ele vem, quando o amor invade a terra, tudo para ao nosso redor e tudo perde o sentido. A pesca perde o sentido, as pregações perdem o sentido, porque ele, o autor da própria criação, está ali. E logicamente ele tem algo maior. Logicamente ele vai terminar justamente dessa forma, irmão. Por quê? Porque ele quer. Ele sabe daquilo que nós vivemos, mas ele vem nos chamar para viver por ele, para viver por coisas maiores. E ele fala, Jesus lhes disse, venham, siga-me e eu farei vocês pescadores de homens, fishers men. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de ti o meu irmão e a minha irmã, no teu firme propósito, Pai. Agradecemos tudo que o Senhor tem feito por nós e agradecemos pelo Senhor nos ver. Agradecemos por o Senhor não deixar que o nosso limite nos pare e mostre que para o Senhor não tem limite, para o Senhor não há impossível. E que bom que o Senhor está na nossa vida. Te agradecemos por olhar, por nos escolher, por nos chamar a viver coisas maiores. Obrigado, Pai, por observar a nossa confiança no Senhor e queremos aprender com toda devoção aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ensina-nos a fazer o que Tu queres. Ensina-nos a Te obedecer fielmente. Ensina-nos a Te servir com toda devoção. Ensina-nos, Senhor, a viver aquilo que se prega. Ensina-nos, Senhor, a viver o amor na prática. Nós amamos o que o Senhor nos dá e nós queremos viver pelo Senhor. Ajuda-nos, Pai, hoje e sempre, para que possamos cumprir o Teu propósito leal. Oramos assim em nome de Jesus. Salmos 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.